atividades. E agora sim, vamos à palavra de Deus. Peguem suas Bíblias e abram num texto bastante conhecido, Mateus 6. Mateus 6. Vamos ler alguns versos deste capítulo, começando pelo 25. E esse texto diz: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Amém, queridos? Amém. Meus irmãos, nesta série que estamos, disciplinas espirituais, baseados biblicamente, mas com o apoio do livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Hoje nós chegamos à disciplina da simplicidade. Então esse é o tema da nossa mensagem de hoje, disciplina da simplicidade, quando Deus se torna suficiente. Amém? Quando Deus se torna suficiente. Queridos, nós temos falado constantemente nessas ministrações sobre as características do tempo que estamos vivendo. E nós vivemos na geração do excesso de informação, excesso de distração, excesso de consumo, excesso de aparência, excesso de ansiedade. E nós nunca tivemos tantas coisas e ao mesmo tempo nos sentimos tão vazios. Essas são marcas da geração. A sociedade ela criou a ilusão de que mais dinheiro traz mais paz, mais bens trazem maior valor, mais aparência traz melhor identidade. Mas nós percebemos que essa não é a verdade. No livro, Richard Foster, ele diagnosticou com precisão essas características e ele diz o seguinte: o homem moderno está fraturado e fragmentado por dentro, perdido num labirinto de realizações competidoras, sem um centro em torno do qual a vida se oriente. Mas há algo mais profundo com relação a essa fragmentação humana, porque não se trata apenas de um problema cultural ou psicológico, mas é um problema que está nas nossas raízes. Portanto, é um problema espiritual. E aí nós vamos para o texto de Eclesiastes e nós vamos observar que Eclesiastes ele vai dizer o seguinte: Salomão vai dizer, né? Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Isso é Eclesiastes 7, 29. Mais uma vez, Deus fez o homem, o que diz aí o texto? Apareceu já aí para vocês? Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Uau! Vocês já perceberam que nós temos uma capacidade gigantesca
de complicar as coisas? Principalmente no que se trata os nossos relacionamentos, nós temos uma dificuldade gigantesca de sermos simples. Uma dificuldade de falar a verdade, de ser quem nós somos, de apresentar os nossos sentimentos genuinamente às pessoas. E aí nós vamos observando, conforme a história, o contexto bíblico, que Deus ele cria o homem inteiro. Ele cria o homem perfeito. E aí, nós percebemos essa criação do homem de uma forma simples, centrada, dependente dele. Essa é a forma que Deus criou o homem. Mas aí entrou um grande problema, chamado o quê? Pecado. E quem é que complicou tudo? O pecado. O pecado transtornou toda a nossa relação com Deus e uns com os outros. Então, o homem que deveria ter vivido o tempo inteiro voltado para o seu Criador, voltado para o seu Senhor, ele passa a viver em torno de si. E esse é o grande problema da humanidade. Quando nós somos criados, desenvolvidos, chamados a viver na centralidade de Deus, nós passamos a viver na centralidade de nós mesmos. E esse é o mapa, essa é a razão de toda a ansiedade, de todo materialismo, de toda duplicidade que nos consome até hoje. E Jesus ele vem confrontar esse sistema quando ele declara lá em Lucas 12:15 que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Meus irmãos, façam uma reflexão, um exercício comigo. Se nós pararmos de querer tanto tudo o que nós queremos, como que a vida se torna? Tranquila. Porque nós estamos sempre envolvidos numa questão de que nós queremos. Queremos mais. Queremos outro. Queremos de novo. Mas se a gente entrar nesse contexto de basta cada dia o seu cuidado. Então, eu já chamei vocês para essa reflexão. Para aqui agora. Respira. Solta o ar e pensa, que problema você tem agora? Agora mesmo, agora. Qual é o problema que você tem agora? Não é bom viver assim? Não é gostoso pensar dessa forma? Nós precisamos ampliar isso para as nossas próximas 2 horas, e para as próximas 2, e para as próximas 2, e para as próximas 4, para as próximas 12, para as próximas 24. E assim nós vamos começando a entrar numa condição mais efetiva de vida. Eu confesso a vocês que a vida simples, há alguns anos passou a ser um dos meus focos de busca. E aí eu fui confrontado na preparação dessa mensagem. Porque Deus também não nos chamou para buscar a vida simples. Deus nos chamou para viver a vida simples. E eu vou mostrar isso para vocês nessa mensagem. Então eu quero que você entenda que o problema nunca foi possuir coisas. O problema é quando as coisas te possuem. Uau! Essa dá para eu pôr no meu postzinho de amanhã, não dá? O problema não é quando nós possuímos coisas. O problema é quando as coisas nos possuem. Quando a Bíblia fala sobre simplicidade, ela não fala sobre miséria. Ela não fala sobre necessidade. A simplicidade bíblica não é miséria, não é aparência religiosa, não é viver sem recursos. Então, a vida franciscana, ela também foi um equívoco, foi um erro, implantado pela Igreja Católica. E muitos querem achar que simplicidade é isso, e não é. Mas a vida simples, ela também não é ascetismo, que é essa vida de entregar tudo. O ascetismo é a filosofia ou doutrina moral que defende a abstenção dos prazeres físicos e do conforto material para alcançar a perfeição espiritual, a virtude ou o autocontrole. Como se, eu vou vender tudo, vou dar tudo para os pobres e agora eu vou viver autocontrolado.
vive assim? Se fosse assim, todo morador de rua era o centro, era o nirvana, era o êxtase, era a principal característica da vida espiritual. Não é verdade. Não é verdade. Então, quando nós vamos avançando e olhamos para o que também Foster vai dizer, ele vai nos lembrar que ascetismo e simplicidade são incompatíveis, porque o ascetismo renuncia às posses, a simplicidade as coloca na devida perspectiva. Essa é a questão. Hoje nós estamos ouvindo falar muito sobre minimalismo. Já ouviram falar sobre isso? E alguns pensam que minimalismo é você não ter nada. Mas, na verdade, minimalismo é você ter tudo que você precisa. E é muito diferente isso, não é? É diferente você não ter nada e ter tudo o que precisa. Mas o problema é que essa geração está se enchendo de coisas que não precisa. Então a simplicidade, ela não renuncia às posses, ela coloca as posses na devida perspectiva. A simplicidade é a única coisa que pode adequadamente reorientar nossas vidas, de modo que as posses sejam autenticamente desfrutadas sem nos destruir. E demais, queridos. Sabe quando eu comecei a me interessar por minimalismo, por essa simplicidade? Eu sempre fui muito assim, de em casa eu nunca gostei de muita tralha, muita coisa, muito enfeite, coisa pendurada na geladeira assim. Eu sempre falava para ele, não deixe ir, tira isso, só deixa o mínimo. Primeiro porque é mais simples de arrumar, de cuidar, de limpar, não fica aquele monte de coisa juntando poeira. Mas eu comecei a observar, eu me lembro bem que eu estive na casa da mãe dessa senhora aqui que está à minha frente, a nossa vó Alzira. E aí eu me lembro que na época que nós estivemos na casa dela, ela estava lá numa casa que o vô tinha construído, o marido dela tinha construído, pai dessa senhora aqui, e eles estavam vivendo simplesmente numa casinha boa ali, tinha seu sofazinho, tinha sua estantezinha, tinha TVzinha, e no quarto dela tinha uma cômoda e um guarda-roupa. Depois o vô morreu, aí acho que ela reduziu um pouco mais ainda, um guarda-roupinha ali. E aí eu fiquei olhando para aquilo uma vez que eu estive lá, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, é uma vida inteira. E tudo que ela tem é aqui, ó. Não é, Cida? Era uma comodinha, um guarda-roupa, tudo muito ajustado. Eu lembro que até o vô já era organizado, tinha deixado tudo ajustado dentro de uma pasta já, antes de morrer. Tudo alinhado. E eu falei, meu Deus, é isso. E eles viviam tranquilos, viviam bem, viviam em paz, comiam o que queriam, tinham o que queriam, e se precisasse fazer o que precisava, eles podiam fazer. E aí eu comecei a observar aquilo, e aí depois eu fui ver a minha avó, que no final da vida, minha avó portuguesa, como boa portuguesa, foi ostentadora de ter coisas, de acumular coisas, e ela gostava de morar em casa grande, de trocar de móveis todo ano, e depois chegou no final da vida, lá para os seus 80 já, aí ela teve que morar com a minha mãe, e ela tinha um quartinho, uma cômoda e uma TVzinha, e ela estava vivendo bem com aquilo, e esticou mais alguns anos da vida dela, vivendo simplesmente, e eu comecei a dizer, é assim que eu tenho que viver sempre. E eu sempre digo para ler, nós precisamos ter recurso para viver bem, com saúde, comer bem e viajar. Fazer a obra de Deus e viajar. Porque viajar é bom demais, não é, irmãos? Não é gostoso demais viajar? E uma pessoa que não viaja, Fidelis, só trabalha lá na obra, vai ficando carquético e velho, xarope, triste, angustiado. Então nós temos que comer bem, e é equilibrado, nós temos que viajar e fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que nós precisamos viver essa comunhão. Agora, o acúmulo, ter mais, é só uma ideologia maligna deste mundo. E nós estamos vivendo atualmente numa região onde há um principado, uma potestade, nós vamos falar sobre isso, e nós precisamos tomar cuidado, mas não é só porque estamos nessa região, é porque toda a humanidade está sendo tomada por isso, envolvida por isso. Então nós precisamos perguntar de fato o que é simplicidade em sua essência. Então, dentro
desse tema da disciplina da simplicidade, lá no livro vai estar escrito assim: a disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. Então não adianta falar assim, eu sou simples, só que não está aparecendo, entende? Mas eu sou tão simples. Então tome cuidado para fazer uma avaliação nessa noite e perceber se realmente você é. Então, disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interior que resulta no estilo de vida exterior. Tanto o aspecto interior como o exterior da simplicidade são fundamentais. E nós enganamos-nos a nós mesmos se cremos que podemos possuir a realidade interior sem que ela tenha um profundo efeito sobre o nosso modo de viver. A tentativa de demonstrar um estilo de vida exterior de simplicidade sem a realidade interior conduz ao legalismo fatal. Então, simplicidade de verdade é liberdade, enquanto que a duplicidade é servidão. A simplicidade, ela traz alegria e equilíbrio. Pega aí, Ana, vai segurando. A duplicidade traz ansiedade e temor. E aqui nós chegamos no ponto central. A simplicidade não é uma disciplina que o homem pratica por força de vontade. Aí eu comecei a ser sacudido. Então não basta eu ter vontade de ser simples. Se vocês se lembrarem de Mateus 11, 28 a 30, onde eu preguei uma mensagem para vocês há um tempo atrás, com o tema simples assim, Jesus ele vai dizer para nós: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde. É aprendendo com Jesus, é recebendo a libertação de Jesus, é sendo curados em nosso interior por Jesus, que nós podemos realmente viver a vida simples. Então, a vida simples é fruto da obra de Cristo. Aquele que, sendo infinitamente rico, tornou-se pobre por nós, para que, por sua pobreza, nós fôssemos enriquecidos. Isso está em 2 Coríntios 8, 9. Então, Cristo ele não veio apenas nos dizer, sejam simples. Ele veio nos libertar pela cruz, pela ressurreição, de toda forma de complexidade, da escravidão, do mundo. E pela ressurreição, nós podemos viver como Paulo aprendeu a viver, quando ele disse que estava contente em qualquer estado, e quando ele escreve isso, ele está aprisionado, ele está em uma prisão, ele está acorrentado. E ele diz, eu aprendi a viver tranquilo em qualquer situação. Então a simplicidade, ela é um fruto do Espírito e não um feito da carne. Então, se nós ficarmos tentando, fazendo exercícios, desenvolvendo filosofia minimalista, nós não conseguimos. Mas quando nós colocamos nossa vida diante de Jesus, então nós começamos a querer ser simples como Ele é. Viver como Ele viveu nessa terra. Então nós podemos aprender, queridos, com as Escrituras, algumas formas, alguns movimentos para essa transformação. E a primeira coisa que precisamos ter é o diagnóstico. Então essa palavra já está começando a mexer com o nosso interior, como mexeu com o meu, quando eu estou dizendo, não, eu quero simplicidade. Eu até tenho aqui nos meus motivos de oração, Senhor, como que eu posso viver uma vida mais simples? E aí eu acho que é quando eu comecei a acertar, quando eu perguntei para Deus, e não quando apenas eu quis decidir viver uma vida simples. Então a vida simples, queridos, ela precisa ter reconhecimento de como está o nosso coração, e como nós estamos em relação a Mamon. Então o problema do homem não é externo, é interior. E o inimigo tem nome. Diga para o seu irmão, o inimigo tem nome. O livro de Eclesiastes nos diz que Deus criou o homem reto, simples, inteiro, centrado, como nós lemos, mas o pecado fraturou essa inteireza e o homem moderno agora ele vive dividido. Ele tem uma versão para a igreja, ele tem uma versão para o trabalho, ele tem uma versão para as redes sociais,
Ele tem outra versão dentro da casa. Uau! Se todos nós, ou se todo mundo fosse como se apresenta na rede social, sempre maquiadinho, limpinho, bonitinho, o cenário sempre lindo, que nem sempre é da realidade, é feito lá no CapCut, é feito lá no outro, lá no Canva. E aí nós estamos muitas vezes iludidos por tudo isso. Agora, essa divisão toda, o apóstolo Tiago, ele chama esse estado de dipsíkos. Dipsíkos, que é homem de duas almas. O homem que ele chama de ânimo doble. O indivíduo que pede a Deus pela boca e duvida no coração. Tiago 1:8. Bota aí para nós, Tiago 1:8. Olha o que está escrito aí. Vamos ver? Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Esse é o diagnóstico da nossa geração. Um homem dipsíkos, um homem de duas almas. Atualmente nós utilizamos dizer bipolar. É uma coisa agora, é outra coisa depois. É uma coisa aqui, é outra coisa lá. Então o homem dividido, ele nunca encontra descanso, porque vive sem um centro. Foster ele vai dizer o seguinte: pelo fato de faltar-nos um centro divino, nossa necessidade de segurança tem nos induzido a um apego insano às coisas. Então sabe por que nós queremos mais e queremos mais e queremos mais? Porque não temos uma identidade firmada, saudável, e queremos nos apresentar diante dos outros pelo que possuímos, pelo que fazemos e nunca pelo que somos. Dentro do aspecto filosófico, e citado também no livro, Kierkegaard, um filósofo, teólogo e poeta dinamarquês, ele captou o núcleo da simplicidade cristã no título de seu livro, quando ele fez o livro com esse nome: Pureza de coração é desejar uma só coisa. Agora pensa, de fato, quantas coisas você deseja? Quantas coisas você quer? Quantas coisas você vive implorando, pedindo? Meus irmãos, pense como nossa vida espiritual vai ter uma genuína transformação quando nós começarmos a nos apresentar diante de Deus, e ao invés de ficar dizendo, Deus eu quero, Deus me dá, Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, nós nos colocarmos diante do Senhor e dizermos, Deus, eu quero mais de Ti, eu só quero o Senhor, eu quero a Sua presença, eu quero estar contigo, eu quero viver a Sua vontade. Está percebendo? Isso não é uma realidade que nós muitas vezes estamos vivendo, mas é a realidade que nos é apresentada biblicamente. Davi ele disse o seguinte: um pensamento me ocorre, por isso uma coisa eu vou buscar a presença do Senhor. O apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, e é correr para o alvo. Mas nós queremos fazer 299 coisas. E depois dizemos, estamos cansados, estamos ansiosos. Então, meus irmãos, o homem simples, ele é inteiro, ele não vive fragmentado. Então tem pessoas que têm muito dinheiro e vivem destruído emocionalmente, porque simplicidade não é ausência de bens, é ausência de divisão interior. E aí dessa fragmentação que o homem está vivendo, nasce a escravidão a Mamon. Então Jesus ele não disse, vocês talvez tenham dificuldade em servir a Deus e as riquezas. Ele não disse isso. Ele disse, nenhum servo, em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui fica claro para nós que Mamon não é só dinheiro. Mamon é o espírito que faz você acreditar que segurança vem das coisas. E o que as pessoas dizem aqui? Ah, se eu não trabalhar... Ah, aqui é o meu Deus, aqui, ó. Meu Deus é acordar cedo todo dia e ir para o trabalho. Só que o desgramado não tem nem a consciência de saber que ele só acorda porque Deus permitiu. Ele se levanta da cama porque Deus deixou. Então, amados irmãos, nós precisamos ser livres disso. E Paulo, ele adverte o seguinte, em 1 Timóteo 6:9, os que querem ficar ricos
cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então note que ele diz, não os ricos, mas os que querem ficar ricos. Então, uma coisa é ser rico, outra coisa é querer ser rico. A Bíblia diz para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é. Alguns acham que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. Então há pessoas pobres, dominadas por Mamon, e há pessoas ricas, livres dele. O problema está no coração. Percebe? Jesus ele conta uma parábola de um homem que acumulou celeiros maiores, e Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a sua alma. E aí Foster ele vai dizer o seguinte, o ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea é de natureza psicótica, ou seja, é um problema. É psicótica porque perdeu por completo o contato com a realidade. Ansiamos possuir coisas, isso aqui é top, preste atenção. Ansiamos possuir coisas de que não necessitamos nem desfrutamos. Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Ai, meu Deus! E essa era de Shein, de Shopee, de Temu. Você compra lá, é baratinho. Ah, roda a roleta, você ganhou, compra mais uma coisa para você ganhar o que você ganha. E o banana nem percebe que está sendo ludibriado, enganado. E aí nós ficamos enchendo nossas casas de tralha, mandando nosso dinheiro embora. À toa, desnecessariamente. Ah, não, eu tenho que trocar o meu iPhone pelo mais novo agora, porque o meu é R$13,99, mas agora já tem o 14. Agora já está nos 15, 20, né? Sei lá quanto que tá. Quanto? Tá vendo como vocês sabem? E já querem, não querem? O dia ele falou para mim que falou que um iPhone, que iPhone, mano? Isso é Marte, para gastar mais. É bom para valer, eu sei que é bom, é bom. Eu também queria um. Mas tá bom o Xiaomi. Tá bom. Tá bom. Tá funcionando, faz a mesma coisa, liga, tira foto e tá tudo bem. Mas o problema, queridos, é que a geração atual vive acumulando roupas, acumulando seguidores, achando títulos, status, aparência, mas continua vazia. É tudo farsa. Porque nada material consegue preencher um vazio espiritual. Então nós estamos diante do diagnóstico. E diante desse diagnóstico, a resposta que o mundo oferece é a contracultura. Então ele vai dizer, não, então você tem que se rebelar. Então agora nós é de direita, nós é de esquerda, então agora nós é vermelho, agora nós é azul. Isso não é resposta também, queridos. Isso não resolve a parada. Então contracultura mal chega a ser uma melhoria. Porque se torna uma mudança superficial, muitas vezes, no estilo de vida, mas que não trata dos problemas básicos. Então nós não precisamos de uma posição invertida, nós precisamos de um centro diferente. Precisamos de um centro diferente. Então, diante desse diagnóstico, nós precisamos de um remédio. Diga para o seu irmão, remédio. Então nós precisamos de um ponto de apoio que reorganiza toda a nossa vida. Vocês estão aprendendo? Estão aprendendo? Está aprendendo, mano? Está pegando essa? Está vendo? E qual que é o remédio que nós lemos aqui hoje? Quem consegue chutar assim? Qual que é o remédio? Buscar o reino em primeiro lugar. Esse é o remédio. O reino. O reino tem que ser a centralidade. Jesus tem que ser o centro. O que nós cantamos aqui? Jesus é o centro de quem? De metade do meu ser? De uma parte do meu ser? Da minha emoção, porque minha emoção já está tão arrebentada, então Jesus, o Senhor, é o centro. Não, o Senhor é o centro de todo o meu ser. Um dos maiores matemáticos, físicos, engenheiros e inventores da antiguidade, chamado Arquimedes, ele declarou, dá-me um ponto de apoio e eu moverei a terra.
Aonde tem uma centralidade, vai haver segurança, meus irmãos. E aí Foster, ele aplica essa imagem à simplicidade, ele diz assim, de todas as disciplinas, ela é a mais visível e, portanto, a mais aberta à corrupção. Nós precisamos de um ponto focal claro para que não deslizemos para o legalismo. E esse ponto focal é exatamente o que Jesus declara, Mateus 6, 25 a 33. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E agora ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o ponto central da disciplina simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas nós estamos nos perdendo tantas vezes, nós estamos nos perdendo como cristãos, como pessoas, como igreja. Nós estamos nos agregando de tantos aparatos. A igreja se tornou difícil hoje em dia. É difícil a igreja, tudo tem que ter sistema, tudo tem que ter método, tudo. E a gente esqueceu da simplicidade. Os irmãos viviam perseverando na palavra, perseverando na comunhão, na partilha, nas orações. E nós paramos de ser uma igreja simples. Então tudo tem método, tudo tem um curso não sei do que, tem o trilho da liderança, tem não sei... Amém, amados. É bom aprender, é bom crescer, desde que isso não complique. Nós precisamos voltar a ser simplesmente igreja. E o que é simplesmente igreja? É um lugar que os irmãos perseveram na palavra, na comunhão, na partilha, nas orações. Deus ordena a bênção, a gente cai na graça do povo e Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Meu Deus! É isso. A gente não se reúne lá na célula para tratar de assuntos difíceis. A gente vai lá para falar o que o coração está sentindo naquele dia, o que a palavra tratou com a gente, que decisões nós vamos tomar. Para aqueles dias nós não vamos usar para mostrar que o grego, o aramaico, o hebraico, o raio que o parta. Nós precisamos de simplicidade. Nós estamos falando aqui de uma palavra, usando o tempo, aplicando conhecimento, usando até filósofos, mas com o objetivo de tornar simples, com o objetivo de tornar sereno. Nosso processo tem que ser sereno. Diga para o seu irmão, seja simples. Ponto central da disciplina da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, tudo o que for necessário virá em sua devida ordem. Tudo o que for necessário virá em sua devida ordem. Vocês acreditam em Deus ou vocês só vivem uma vida religiosa? Vocês acreditam na Bíblia ou só vivem uma vida religiosa? Porque acreditar em Deus é saber eu dependo do Senhor e tudo que eu vivo é o Senhor que pode promover. Então, se eu sei que é o Senhor que pode promover, eu vou fazendo a minha parte na certeza de que Deus vai fazer a parte dele. Então, não é possível exagerar a importância desse discernimento, porque tudo depende de manter em primeiro lugar o que realmente é primeiro. Então nada deve vir antes do reino de Deus. Nada. Nada deve vir antes. Nem mesmo o desejo de um estilo de vida simples. Ai, é aí que eu fui pego. Nada vem antes, nem mesmo o desejo de uma vida simples. Ah, eu quero tanto uma vida simples que eu vou buscar metodologias, eu vou respirar melhor, eu vou abraçar árvore, eu vou andar no mato, eu vou andar descalço, eu vou caminhar na praia. Não, eu vou buscar o reino de Deus. Aí é o que o irmão disse para nós, eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou simplificar, eu vou orar 3 horas. Pronto, começou a simplicidade. Quer começar a vida simples? Ore. Quer ser simples? Ore, busque a Deus. A simplicidade, ela torna-se idolatria quando precede a busca do reino. Tá vendo como eu estou sendo cuidado? Então, quando eu perguntei para Deus aqui nos meus escritos, aqui, quando eu perguntei a Deus, o que eu faço para ter uma vida mais simples?
Ultimamente eu faço oração assim, só perguntando, eu não fico falando para Deus, Deus faz isso, faz aquilo, para Deus. O que tem que fazer? Porque eu aprendi que quando você quer a resposta certa, você faz pergunta certa. E eu estou perguntando para Deus, Deus, o que eu faço? E tem algumas aqui que já estão respondidas. Ó, quando você vê vermelhinho aqui, é porque já respondeu, já, tá vendo? Vermelhinho, já está respondido, já está feito, já tem mais da metade respondido. Mas cadê aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. O que realmente devo fazer para ter atitudes e uma vida mais leve? Olha aí. Aí Deus está falando para mim, não idolatre isso. Busque o reino. Busque o reino. Tenha uma vida de busca do que importa. Aí quando a palavra nos chama a buscar o reino e a sua justiça, a palavra justiça, aqui a gente complica um pouquinho, mas logo eu descomplico, tá bom? É a palavra dikaiosine. Dikaiosine. É a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1,17 para descrever a justiça de Deus revelada no Evangelho. Então, buscar o reino e a sua justiça não é apenas uma questão de prioridades morais, é buscar a própria justiça que é dada como dom em Cristo. Então, a simplicidade, Mirella, não vai vir da nossa busca por deixar as coisas mais simples. A nossa simplicidade vai vir por nossa busca de Jesus Cristo, porque Ele é a justiça. Ele é a justiça. E a palavra de Deus diz que nós nos tornamos justiças de Deus por meio de Cristo. Então é buscando Cristo que nós temos uma vida mais leve. Você vai notar que você, que já viveu uma verdadeira conversão, como tínhamos uma vida complexa, complicada, tudo a gente complicava, tudo a gente brigava, tudo a gente queria gastar mais dinheiro, tudo a gente queria arrumar encrenca, aí Jesus entrou na nossa vida, a gente foi melhorando, mas Deus está nos chamando para irmos mais profundos. Então, a simplicidade, ela não nasce de esforço humano, ela nasce da recepção do Evangelho. 2 Coríntios 8,9 diz para nós, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por vossa causa, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, Cristo é o fundamento e a fonte de toda simplicidade autêntica. Aí nós voltamos lá para aquele filósofo, Kierkegaard, e ele faz uma meditação sobre Mateus 6,33 e ele escreve, devo então sair a proclamar este ensino ao mundo? Não, deves primeiro buscar o reino de Deus. Mas então, em certo sentido, nada é o que devo fazer. Sim, certamente, em certo sentido, nada torna-se nada diante de Deus. Muita filosofia, né? Aprender a manter-se silente, ou seja, silencioso, quieto. Neste silêncio está o começo, que é buscar primeiro o reino de Deus. Então lembra-se que eu digo para vocês várias vezes, quando vocês forem orar, entra no lugar secreto, no ambiente que vocês oram, e fica quieto primeiro. Fica quieto para dizer, Pai, estou aqui. A gente já chega com a nossa ansiedade, querendo despejar tudo. E Deus está dizendo, seja simples. Vem aqui. Deita no meu colo. Deixa eu fazer um cafuné. Pensa nisso. Quando você for lá para o abraço do Pai, deixa Ele te aconchegar. Deixa Ele te colocar no peito. Deixa Ele te abraçar. E aí você já vai perceber, queridos, que a vida começa a se tornar mais simples. Porque até tudo que você queria falar, desabafar, você vê que já vai sendo curado, já vai sendo liberto, não é? Às vezes a gente não está assim, às vezes a gente vem de uma semana inteira turbulenta, tribulada, aí a gente fala, chegar no final eu vou ter que falar com o pastor, eu vou pedir para ele orar por mim, eu vou falar com o irmão, com a irmã, vou pedir para intercessão, eu vou pedir para todo mundo. Aí tu vem aqui, você recebe um abraço, a palavra vem, fala com você, Deus se organiza, te dá um carinho, um cafuné, ou às vezes faz até um confronto, aí você fala, nossa, né Miriam? Nossa. Quando eu cheguei, eu estava tão arrebentado, ia pedir tanta coisa, agora eu não vou nem pedir mais nada, eu já estou tranquilo. Essa é a presença da oração. Esse é o lugar da tranquilidade. Amém, amados? Vamos aprender a orar melhor? Vamos aprender a estar na presença de Deus melhor? Então, como se manifesta verdadeiramente essa busca do reino?
Jesus explica que é como liberdade, pega essa, Ana, da ansiedade. Como que eu busco o reino? Me libertando da ansiedade em primeiro lugar. Uau! Então a ansiedade é o idioma de quem perdeu confiança no Pai. E Jesus aponta para os pássaros e os lírios, não como argumento romântico, mas como evidência da fidelidade do Pai Criador. E Pedro ele vai confirmar isso lá em 1 Pedro 5,7, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele não diz não é lançando parte da ansiedade, é toda a ansiedade. Então nós teremos 3 atitudes interiores que caracterizam quem vive livre da ansiedade. Primeiro, receber o que temos como dom de Deus. Tudo que temos é dom de Deus. Não é resultado do nosso esforço, mas de sua graça. Quando a gente começa a entender essa realidade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivo é pura graça. Nossa vida começa a ser muito melhorada. Então, se eu tenho, é graça de Deus. Se eu não tenho, é graça de Deus. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. A segunda coisa é saber que é negócio de Deus e não nosso cuidar do que temos. Então, aquilo que Deus nos deu, nós temos uma responsabilidade de proteger, de ser cooperador com Deus, mas quem está cuidando é Deus. Então, o salmista ele vai dizer, se o sentinela não guardar a cidade, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, note que nós precisamos ter essa convicção. Tudo que nós estamos vivendo é negócio de Deus. Foi Deus que te escolheu estar aqui nesta geração. Foi Deus que te escolheu estar aqui nesta nação. Foi Deus que te escolheu estar aqui nesse tempo. Então confie nele para proteger sua reputação, seu emprego, seu futuro. Então nenhum de nós podemos estar preocupados. Mas será que eu vou morrer? Será? Querido, você vai morrer. Não se preocupe com isso não. Nem precisa se preocupar, porque você vai. Tá bem? E se não for, aleluia, você vai ter sido transladado, vai ter sido levado para o corpo de glória. Amém? Não é assim que a Bíblia diz? Então nós não temos que ficar, mas eu vou morrer, mas quando vai ser? E olha, eu falo para ele, eu falo assim, amor, eu sou crente, eu procuro andar com o Senhor fielmente, mas eu falo, eu tenho problema com esse negócio de morrer. Eu não quero morrer, não. Quero morrer, não. Eu quero fazer parte dos que vão na leva da ressurreição, sabe? Mas é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. Então, meus amados, isso não tem que ser coisas que nós nos preocupamos. E qual que é um dos nossos principais medos? É medo de morrer. Mas nós já estamos salvos. É o Senhor que está cuidando. Ele tem os nossos dias contados na mão dele. A Thaís, que já fez 79 anos ontem, está aí inteira, ó, tranquila. Já virou 79, já aumentou de ontem para hoje, hein? Queridos, receber o que temos como dom de Deus, saber que é negócio de Deus e não nosso, cuidar do que temos e ter nossos bens disponíveis aos outros. Isso é antídoto, lembre-se, eu estou falando de algo muito importante. Isso é buscar o reino e isso é ser livre de ansiedade. Primeira coisa, receber o que temos como dom de Deus. Segundo, saber que é negócio de Deus cuidar de tudo que Ele dá para nós. E terceiro, ter nossos bens disponíveis aos outros. Pois nós nos agarramos às posses quando não confiamos que Deus cuidará de nós. Uau! Uau! Olha, não é porque ela está aqui hoje, mas eu vou falar dela. A minha sogra, ela é uma pessoa que você chega para ela assim, nem falem, tá bom? Mas se vocês falarem para assim, nossa, Cida, esse vestido é bonito. Ela vai lá em casa, ela tira e dá para você. Ela sempre foi assim. A Letícia sabe bem, ela fala muito isso. Se você olhar para o colarzinho dela, fala assim, que bonitinho esse colarzinho, ela tira e dá para você. É desapegada, sempre foi assim. Sempre foi assim. E dá. É tranquila, é generosa. Sempre dá. Então, meus amigos e irmãos, nós precisamos ter essa característica. Nós temos aprendido isso, vivido isso, nós temos dado a nossa vida. Então, amados, o que é? Nós já demos carro
para a igreja, para irmão, nós já demos moto, nós já demos dinheiro, nós já demos porque quisemos e porque entendemos que tudo que chega na nossa mão é de Deus. Deixa eu só contar uma coisa para vocês rapidinho. Teve um tempo, nós íamos, acho que, trocar o som da igreja lá em Bragança, e aí eu falei, cara, como que nós podemos fazer isso? E naquela época eu tinha uma moto XTZ, e aí eu falei assim, eu vou dar a moto. E eu falei assim, olha, eu vou dar a moto, e aí nós vamos fazer uma rifa com a moto. Tá bem, meus irmãos? Os irmãos concordaram com aquilo. E aí fomos vendendo, e aí chegou um tempo que faltava um tanto para comprar. Eu falei, irmãos, compra esse negócio aí. Os irmãos não quiseram comprar, não tinha mais gente disponível para inspeção. Faz o seguinte, dá todos esses daí, eu vou comprar esses. Comprei aqueles, eu tinha dado a moto, comprei os números, e aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu na sequência? Imagina, eu ganhei a moto de volta, aleluia. E aí depois eu dei de novo, claro. Eu dei de novo. Mas é isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Amém, queridos? Aí depois, eu dei carro, eu dei dinheiro, eu dei o que precisava dar para as pessoas que precisavam. E aí, meus irmãos, para o reino. E teve um tempo agora, eu passei 2 anos antes de vir para Bragança, para Portugal, que eu não tinha carro. Eu não tinha carro, estava sem carro. Mas durante 2 anos, Fidelis, eu tive gente para me dar um carro e falar assim, anda com isso. Aí naquele tempo eu era muito chique, porque tinha dia que eu tava de Uno Mille caindo os pedaços, mas no outro dia eu tava com Corolla 2020 rodando, andava de EcoSport, de todos os carros bonitos, ASX da Mitsubishi, só que era uma festa. Então um dia eu ia buscar as crianças na escola, ia levar as crianças na escola de ASX Mitsubishi, aí na hora que elas voltavam, tava eu de Uninho velho lá. Eles falam, pai, que é isso? Eu falo assim, filho, é o que tem para hoje, não é? Pai, mas esse carro aqui tá muito difícil. É, exatamente. Então, meus amigos, Deus cuida de nós. Deus cuida de todas as coisas. Então, se nós recebemos o que temos como um dom, se o que temos recebe o cuidado de Deus, e se o que temos está disponível aos outros, então seremos livres de ansiedade. E esta é a realidade interior da simplicidade. O que eu tenho vem de Deus. O que veio de Deus, Ele mesmo é quem cuida. E aquilo que veio de Deus e Ele está cuidando, eu reparto com os outros. Nunca mais nós vai ter pressão alta. Eu acho que eu estou precisando entregar mais, eu não sei mais o que eu entrego. Queridos irmãos, quando Deus ocupa o centro, tudo se reorganiza. O dinheiro perde o trono, o ego perde a força, a aparência perde a importância, a ansiedade perde espaço, o reino simplifica a alma, e como Paulo testemunha, isso não depende das circunstâncias. Aprendi a viver contente em qualquer estado em que me encontre. Filipenses 4:11. E ele escreveu isso preso, perseguido, rejeitado e limitado. Então, contentamento não vem das circunstâncias, vem da suficiência de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Paulo não diz que pode conquistar qualquer objetivo. Ele diz que pode suportar tanto a abundância quanto a escassez. E esse é o contentamento que o reino produz. Amém, queridos? Essa é a vida simples. E aí, quando nós entramos nessa vida simples, ela vai ter alguns resultados, ela vai ter alguns frutos, porque quem encontrou o reino para de correr atrás do que o reino já deu. Pega essa. Quem encontrou o reino para de correr atrás do que o reino já deu. Isso indica para nós que a realidade interior da simplicidade sempre produz frutos exteriores. Então não adianta você dizer, não, mas eu sou tão simples, eu sou tão humilde, deixa eu ver. Deixa as pessoas verem então. Se você é humilde e simples de verdade, deixa as pessoas perceberem. Então Foster, ele nos lembra que descrever a simplicidade apenas como realidade interior é dizer algo falso. A realidade interior não é realidade enquanto não houver expressão exterior. E quando Cristo é suficiente, a vida muda concretamente. E 3 frutos se tornam visíveis. Primeiro fruto, diga comigo, contentamento. Um coração sem Deus sempre vai precisar de mais coisas para preencher o vazio. A sociedade diz, você precisa de mais.
E aí Jesus vem e diz: eu sou suficiente. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Então há pessoas que vivem eternamente insatisfeitas, nunca têm o bastante, nunca conquistam o suficiente, nunca descansam. Mas a simplicidade, ela não promete luxo, ela promete presença. Não promete excesso, promete provisão. Não promete status, promete reino. E quem encontra o reino descobre, ele vale mais do que tudo. Então, algo prático e libertador. Crie o hábito de dar coisas. Uau! Quer treinar a simplicidade? Crie o hábito de se desfazer. Quem sabe essa seja uma semana OLX, mas não para vender. Mas para olhar o armário lá e falar assim, isso aqui não vai mais. Já faz 3 anos que você não usa. Ah, desde que eu cheguei em Portugal, isso está comigo. Manda isso embora, em nome de Jesus. Limpa o quarto das tralhas. Tira aquela tranqueira de lá. Não acumule, dê para alguém que precisa. Aí você começou o caminho da simplicidade. Quando eu comecei a trilhar essa jornada, meus irmãos, nunca mais meu guarda-roupa ficou cheio de coisa. Então, antes ficava lá cheio de camisa e ficava lá 2 anos que eu não usava nada. Aí eu falei assim, chega disso. Eu só quero o que eu vou precisar. Aí agora a gente, morando aqui, não tem o que fazer. A gente tem que ter aquelas blusas que é 3 metros de comprimento que ocupam. E você fala, meu Deus, mas aqui eu vou precisar no ano que vem. Então, essa eu não vou poder dar. Mas tudo que eu posso eu já tiro. Quando eu percebo assim, olha, já passou 5 meses, eu não usei esse negócio aqui, eu tiro e falo, amor, tá na hora de dar, vamos botar num canto, porque é assim que tem que ser, queridos. Isso é libertador. Então, se você percebe que está se apegando a alguma coisa, alguma posse, considere dá-la a alguém que necessita. Então, isso é outra coisa. Viu que alguma coisa está querendo dominar a sua realidade? Eu vou mandar isso embora. Eu vou mandar isso embora, eu não vou ficar com esse negócio não, tá bem? Isso é viver a partir do centro divino. Então, quando a nossa segurança não está no que possuímos, mas em quem nos possui. Segundo fruto, primeiro fruto qual que foi? Segundo fruto, generosidade. Diga para mim. Generosidade. O coração simples não vive acumulando, vive repartindo, porque entende, nada é realmente meu. A igreja primitiva entendia isso profundamente. Eles repartiam, serviam, socorriam. E aí Lutero disse, se nossos bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. E eu não diria apenas bens, eu diria talentos. Se você sabe fazer uma coisa e não faz para o reino de Deus, não faz para a igreja do Senhor, eu sempre dizia para os irmãos lá, cara, você é eletricista e ganha dinheiro a semana inteira com esse negócio, e aí a igreja precisa, tu não vem ajudar. Eu dizia assim, é sem vergonha, eu já tinha muita intimidade com eles para dizer, era discípulo, então eu dizia, você é sem vergonha, cara. Porque habilidade Deus te dá a capacidade de você trabalhar a semana inteira para isso. Aí um dia que a igreja precisa, você não pode vir. Isso é maligno, meus irmãos, isso é apego. Entende? Então, se tem algo que você pode fazer, uma habilidade que Deus te deu, um dom que Deus te deu, e você está negligenciando, porque não sei o que dizer que lá, tu está roubando Deus. Isso é roubar Deus. Na antiga lei e na nova lei também. Isso é roubar. É tirar do próximo o que pertence a ele. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. João, 1 João 3,17, ele vai dizer, como pode permanecer o amor de Deus em alguém que vê o irmão necessitado e fecha o coração? Então o materialismo pergunta o que eu ganho. O reino pergunta quem pode ser abençoado através de mim. Então a simplicidade ela quebra o egoísmo. E Paulo confirma, Deus ama o que dá com alegria, 2 Coríntios 9,7. O profeta Miqueias captura o essencial, Miqueias 6,8. Homem, ele te declarou o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então tem alguém aqui que está perguntando, Deus, qual é o meu propósito? Deus, o que eu tenho que fazer? Está aqui, receba hoje o plano de Deus para a sua vida, o propósito. Homem, ele te declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Senão, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então a simplicidade ela não é introspectiva nem individualista. Ela nos leva para fora em direção
ao próximo. Então, primeiro fruto, só a Mirella que está anotando que sabe. Segundo fruto, terceiro fruto, autenticidade. Diga para mim, autenticidade. Jesus, ele confrontou os fariseus religiosos de sua época porque viviam de aparência. Tudo era para serem vistos, admirados, tudo era para serem reconhecidos, mas Deus vê o coração. E aí nós lembramos de 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. E a nossa geração, ela está adoecendo emocionalmente, tentando parecer algo. As redes sociais amplificam tudo isso, aparência de felicidade, de sucesso, de espiritualidade, mas simplicidade é viver sem máscaras. Nós só vamos saber o que alguém é de verdade no convívio, no relacionamento. Então Foster, ele vai falar sobre a linguagem de Jesus, ele vai dizer, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Mateus 5:37. Então a palavra clara e honesta é um fruto da simplicidade interior. Quando alguém é capaz de falar para você a verdade, quando alguém é capaz de chegar para você e falar assim, olha, isso que você está fazendo não está certo, pode ter certeza que é uma pessoa simples. Ok? Porque a pessoa complexa, ela não tem coragem de te confrontar. Pessoas complexas não têm coragem de confrontar porque ela quer sempre estar bem. Agora, quem tem coragem de confrontar é porque ela é simples, é porque ela não precisa da sua aprovação. Então, confie em pessoas que te confrontam. Quando nós vivemos a partir do centro divino, não precisamos de meias verdades, de bajulação, de jargões para impressionar. E mais uma vez, Kierkegaard diz, se és absolutamente obediente a Deus, então não existe ambiguidade em ti. Uma coisa há que a astúcia de Satanás e todos os laços da tentação não podem apanhar de surpresa: a simplicidade. Todo avivamento genuinamente bíblico produzirá uma vida simples, transparente, que glorifica Cristo em vez de glorificar a si mesmo. Uau! Finalmente, queridos irmãos, sempre que o homem desvia os olhos do Senhor, passa a viver apenas para os seus interesses pessoais, a sua alma enfraquece. Por isso é necessário voltar-se para Deus em verdadeira humildade. E é essa volta que a simplicidade representa. Não uma técnica de organização de vida, mas uma conversão do coração. Vocês pegaram isso? Eu estava pedindo para Deus me dar uma técnica. Estava pedindo para Deus me dar uma direção estratégica. E aí ele vem e diz para mim, busque o reino em primeiro lugar. Ou seja, converta o seu coração. Por isso hoje o Senhor ele continua nos chamando. Ele continua chamando o seu povo, como fez lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Esse chamado ele tem 4 dimensões: humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor e o mais difícil, afastar-se dos maus caminhos. São igualmente necessárias essas atitudes. Então, o maior sinal de maturidade espiritual talvez não seja o quanto você possui, quanto você aparece ou quanto você acumula, mas o quanto Deus se tornou suficiente para você. Porque quando Cristo basta, a ansiedade perde a força, o ego perde alimento, o materialismo perde poder, a alma encontra descanso e então finalmente entendemos com toda a vida, não apenas com as palavras, o que Jesus declarou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então hoje, meus irmãos, se você reconhece que tem vivido com Deus em segundo lugar, que Mamon tem ocupado o centro que pertence ao Senhor, que a ansiedade tem sido maior do que a confiança, que a aparência tem pesado mais do que a autenticidade, esse é o momento de virar a chave. E não é amanhã, é agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Saiba que a simplicidade ela começa onde o arrependimento começa. E onde o arrependimento começa, a graça abunda. E há um hino dos Shakers que diz:
É um dom ser simples, é um dom ser livre, é um dom descer aonde devemos estar. E quando nos virmos num caminho certo, viveremos num vale de amor e deleite. Ai, que delícia, que delícia. Por favor, meus irmãos, fique de pé nesse momento e eu quero convidar você à oração. Eu quero convidar você a